Vamos abrindo em Isaías capítulo 5, a partir do versículo 22. Vamos lá, pessoal? Isaías 5, 22. Na hora que você for ler o versículo, você vai dizer, mas nada a ver essa pregação. Não, tem tudo a ver, você vai ver. E eu já vou deixando preparado aqui Juízes, que depois nós vamos mais tarde para Juízes. E aqui tem uma colinha minha aqui dos versículos. Isaías capítulo 5, a partir do versículo 22, fala assim a Bíblia. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Como eu falei, né? A primeira impressão que você tem desse versículo, o pastor Mike vai pregar hoje, você não pode beber cachaça. Não tem nada a ver. Isso aqui, na verdade, claro, esse texto está se referindo à pessoa que bebe. Mas quem são os poderosos para beber vinho? É aquela pessoa que eu já conheci na época do mundo, quando era mundano, que a pessoa bebia, não ficava bêbada. Pode misturar aí, põe outra coisa aí, põe aí. E a pessoa se achava poderosa, a pessoa se achava forte, porque ela bebia e até o pessoal falava, o pessoal comentava, caramba, se eu for beber metade do que esse cara bebe aí, mas eu fico bêbado e vomito, eu passo mal, né? E o cara não, o cara era forte para a bebida, só que ele era forte por fora, ele não ficava embriagado. Mas irmão, devia ter uma cirrose hepática já em andamento. O cara bebia muito e misturava tudo, mas ele não caía, não ficava bêbado. É aquela pessoa que se sente forte, e a pessoa muitas vezes até é forçoso, como diz aí, a misturar a bebida forte. Tá, mas isso aqui é literalmente, explicitamente é escrito. Mas espiritualmente, ai daquela pessoa que se sente forte para fazer as coisas erradas. Porque de vez em quando isso acontece. Está aqui escrito, ó, ai dos poderosos para beber vinho. Ou seja, ai daquela pessoa que de vez em quando, isso você vai perceber que eu vou falar agora. Aquela pessoa que ela pensa que ela pode fazer a coisa errada que não vai dar consequência, que não vai acontecer. Como o pastor Jaime comentava esses dias, né? Aí daquela pessoa que bebe e pensa, não vai me acontecer nada. Vai, meu irmão, vai, tem a consequência. Você sabe que tem um versículo na Bíblia Sagrada que fala da mulher adúltera, que é Provérbios 30, versículo 20, é muito forte. Diz assim, ó, tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz, não cometi maldade. Olha isso. Para ela já virou uma coisa normal. Ela pensa que aquilo ali que ela está fazendo já não é mais maldade, que aquilo ali não é pecaminoso. Ela já se acostumou com aquilo. É uma pessoa que ela se sente, eu não digo que se sente forte, mas ela se sente bem. Ela está fazendo aquilo ali e para ela já não é mais pecado. Para ela aquilo ali já não é mais erro. Você começa a conviver muito ao redor de pessoas que falam palavrão, daqui a pouco o palavrão já não é mais pecado, irmão. Aquilo ali você começa a banalizar aquele negócio. A mesma coisa quando você começa a conviver com pessoas que se prostituem. E assim vai indo. Então tem que tomar cuidado, porque sim, a Bíblia diz em Romanos 6, versículo 23, Novo Testamento, o apóstolo Paulo disse, o salário do pecado. Mas tem gente que não pensa nisso aqui. Tem gente que, aliás, nem acredita que isso aqui possa vir a acontecer. Então você viu aí, o salário do pecado é a morte. Mas vamos entender melhor isso aqui onde eu quero chegar. Então você percebe que de vez em quando, então a gente começa a viver fazendo coisas erradas e pensando que aquilo ali não vai trazer consequências. E isso tem uma passagem bíblica que fala exatamente isso, que é Eclesiastes 8, versículo 11. Vamos lá? Bastante texto bíblico hoje, tá? Então cuidado, ai daqueles, como você viu, que se sentem poderosos para beber. Ai daqueles que são homens forçosos, reincidentes para misturar a bebida. Gosta de misturar e diz, não vai dar nada. Não, vai dar sim. Espiritualmente falando, vai dar problema, né? Mas não da bebida, você está entendendo o que eu estou te falando, né? É aquela pessoa que ela já se sente normal. Eu tenho uma esposa de fachada, mas a vida sexual mesmo eu levo com aquela mulher lá que é outra que não é minha esposa. É aquela pessoa que ela mexe com pornografia na internet e acha que está tudo bem, que isso aí não vai dar problema nenhum. Ou aquela pessoa que se eu nega imposto, faz coisa errada e diz, pastor, está indo tudo bem na minha vida, não está acontecendo nada comigo. E esse texto fala sobre isso, ó. Visto, Eclesiastes 8:11, visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por que isso aqui não acontece? Por que não é pecar e já acontecer alguma coisa ruim comigo? Ou não ser executado o juízo? Por que isso não acontece? Porque Deus é misericordioso, irmão. Imagina o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia Sagrada, ele é extremamente misericordioso. Ou seja, só para você entender, quando a pessoa comete qualquer erro, Deus vai dar um tempo
para que a gente se arrependa por nós mesmos. Ele vai mandar uma palavra, vai dar alguém vai pregar, uma mensagem vai acontecer, ele vai te dar chance, ele vai te dar uma oportunidade, mas a gente não entende assim. Olha só, visto que não se executa logo o juízo sobre uma obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente exposto a praticar o mal. Então a gente não pensa assim, ó, não, eu tô debaixo do tempo da misericórdia de Deus, eu tenho que mudar isso, eu tenho que parar com isso não agrada ao Senhor, isso é errado. A gente não pensa assim. Sabe como é que a gente pensa? Eu fiz o negócio, não me aconteceu nada, vou continuar? É isso. Esse é o problema. Porque a gente começa então, como eu falei a você, a gente começa a se achar poderoso para pecar. A gente começa a misturar as coisas e a gente pensa, a gente vai forçando aquilo, vai pensando que não vai surtir uma consequência. E aí ele fala o próximo versículo mais assim, ó, 12. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, pensam, 100 vezes. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os seus dias se lhe prolonguem. Como eu falei, pastor, minha esposa não descobriu e está tudo ótimo assim. Pastor, está maravilhoso, eu saio com outra, mas a minha esposa é aquela ali. Pastor, eu estou fazendo as coisas aqui, um cambalacho, umas coisas erradas aqui, mas pastor, estou ganhando dinheiro como eu nunca ganhei na minha vida. Olha, meu irmão, não vai ser assim. Não, pastor, minha pessoa começa a se sentir, como eu disse em Isaías 5:22, ela começa a se sentir poderosa para beber. Ela começa a se sentir uma pessoa que ela está bem, ela força aquilo ali, e ela vai misturando as coisas espirituais com as coisas diabólicas, e não vai dando nada, mas é porque a pessoa está debaixo da misericórdia, mas ela não entende isso. Então os dias vão se prolongando, vai dando certo, ó. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os seus dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Uma vez o pastor Jaime também falou uma coisa, me gravou isso, que não quer dizer que você está sendo usado por Deus que você seja aprovado. Você lembra quando Moisés, por exemplo, enfiou o cajado na rocha lá e saiu água? Lembra? Mas Deus não estava aprovando aquilo, mas teve resultado. A água saiu da rocha. Os israelitas, eles beberam da água da rocha, mas Deus não estava aprovando aquilo. Então nem sempre que eu estou fazendo, as coisas estão dando certo, é que eu estou recebendo ali a aprovação divina. Mas por que, pastor, que ele está deixando que eu vá bem? Ele está deixando porque é misericordioso. Ele quer ver se você se arrepende, ele quer ver se você toma posição. Mas agora, para ficar bem claro o que eu estou pregando, eu vou usar um personagem bíblico que viveu o que eu estou te explicando agora. Quem já ouviu falar de Sansão? Já ouviu falar dele? Você sabe que até nas histórias de crianças, esses dias atrás o Felipe estava assistindo, meu filho, e dizia assim, Sansão, o fortão do cabelão, a musiquinha, né? Mas o Sansão não era forte não, irmão. O Sansão, ele tinha um corpo, ele tinha uma estrutura física, óssea, muscular, igual nós temos. O poder, a força física que ele tinha, é quando o Espírito de Deus se apossava dele. Porque a mãe dele fez um voto chamado Nazireu. E esse voto que ela fez Nazireu, quando ele estava correto com Deus, o Espírito de Deus se apossava dele em força física. Então esses filmes que você assiste, super-herói e tal, aquilo ali é ficção, sabe, é cinema. Mas com ele acontecia de verdade, irmão. Ele era muito, assim, ele não era forte. A força de Deus era descomunal na vida dele. Mas era mediante um voto, que está lá em Números capítulo 6, versículo 5. Vamos para lá, só para a gente ver como é que funciona o voto nazireu. O voto nazireu diz assim, ó. Todos os dias do voto do nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Então a primeira coisa era assim, não podia cortar cabelo. Isso aqui era uma coisa que o voto nazireu não permitia fazer. Que mais? Próximo. Todos os dias se separará, que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Ele não podia tocar em animal morto e nem pessoa morta, está aqui, ó. Próximo versículo diz, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por eles não se contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Deixa eu ver se o versículo 8 fala alguma coisa também, né? Todos os dias o nazireado será santo ao Senhor. Próximo versículo, deixa eu ver. Se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça e tal. Então, tipo assim, quebraria o voto. Tá. Então o que acontece? O Sansão, então mediante esse voto, Deus se manifestava na vida dele. E um dia, a Bíblia Sagrada conta que teve um leão
que veio para atacar o Sansão e a família dele. E diz que quando o leão vem, diz que ele conseguiu rasgar o leão como se fosse tipo um papel, sabe? Ele pegou e rasgou o leão. Tamanha força que se manifestava na vida dele. Ele pegou e rasgou o leão. Tá, ok. Até aí tudo bem. Só que a Bíblia Sagrada fala que depois de alguns dias ele passou por lá, tinha mel dentro do leão. Aí ele olhou aquele mel, ele disse, mas eu vou comer. Onde é que ele enfiou a mão? No animal morto. Ali ele começou a quebrar o voto. Mas você percebe na Bíblia que ele continua vencendo. Isso que é o mais interessante da Bíblia. Ele toca em animal morto, mas ele continua vencendo. Daqui a pouco apareceram os filisteus lá. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, pessoal, e ele acabou com os filisteus ainda. Mesma coisa que ele fazia. Aí depois disso, piorou ainda. Diz que os filisteus se manifestaram de novo lá, foram atacar ele. Diz que ele pegou, a Bíblia diz, foi uma queixada de jumento fresca. Ou seja, era um animal que recentemente tinha morrido. E matou 1000 filisteus. Só que depois que ele matou esses 1000 filisteus, a Bíblia diz que ele foi lá e se deitou com uma prostituta. E Deus continuava com ele, que daqui a pouco ele pegou uma porta de bronze, que era a porta da cidade. Ele trancou as portas com um cadeado. E depois ele arrancou a porta dos umbrais da cidade, meteu nas costas e subiu com uma porta de bronze no monte. Ele subiu numa montanha com uma porta de bronze, subiu lá em cima. Aí depois disso, ele conheceu a Dalila. E aqui é que eu quero que você vá para lá. Vamos para Juízes, pessoal, agora escutar isso aqui. Juízes capítulo 16, lá no versículo, pessoal, 4. Juízes 16, 4. Então não sei se você está conseguindo interpretar e entender o que eu estou falando. O Sansão está fazendo coisas que são contrárias à palavra, ao voto que ele tinha feito, mas Deus continua se manifestando na vida dele. Te pergunto, ele está certo ou ele está errado? O Sansão está errado, mas Deus continua se manifestando? Então, ele está começando a se achar que isso vai acontecer sempre. Esse vai ser o nosso problema. Eu achar que Deus vai ser comigo sempre, mesmo eu estando de mal com Ele. Que Ele vai ser sempre comigo. Não interessa como eu estou. E olha só o que diz em Juízes capítulo 16, versículo 4. E depois disso, depois que ele arrancou essas portas de bronze e levou lá para a montanha lá. Meu Deus do céu, esse cara, irmão, era uma manifestação sobrenatural que acontecia na vida dele. Aí diz assim no 4. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Só que aí vai explicar para você agora que essa Dalila, ela foi paga pelos filisteus, porque os filisteus queriam saber o segredo. Se era uma coisa que ele comia, se era uma coisa que ele bebia, para ele ficar tão forte. Eles estavam cansados de apanhar. Eles estavam cansados de morrer. O Sansão era muito usado por Deus. Aí pagaram para ela. E ela chegava para o Sansão, no versículo 6, assim, ó. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a grande força? E com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? E Sansão disse. Aí ele começa a brincar com ela. Eu não vou ler, senão vai demorar muito. Mas ele diz assim, ó, se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, e ainda não me estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Aí amarraram ele. Aí a Dalila gritava, né? Porque ele estava dormindo. Ô Sansão, os filisteus vêm aí. Aí ele acordava, estourava como se fosse um barbante queimado. Pá, estourava. Ai, Sansão, você zombou de mim. Fala a verdade. Aí ele zoava com ela de novo e brincava de novo. A vida do Sansão era muito brincar com as coisas de Deus. Esse foi o grande problema dele. E ele se acostumou a fazer isso. Ele se achava poderoso para beber vinho. Você está entendendo onde eu estou chegando? Lembra onde eu comecei hoje? Quem lembra de Isaías, né? Ele se achava que ele podia continuar misturando as coisas de Deus. E ele brincou com ela de novo, brincou outra vez. Só que daqui a pouco a Dalila pegou pesado com ele, porque ele viu que ele estava apaixonado por ela. E no versículo 17 diz assim, 16, desculpa. E sucedeu que importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Olha o que ele fez, 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e ele disse, agora vem a parte forte, sublinha na tua Bíblia, ó. Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Para tudo. O que ele disse que ele era? Não era nada. Ele quebrou lá no leão morto. É que nem eu e você. A gente continua muitas vezes dizendo que de Deus, mas a gente não é mais. Já faz tempo. Mas eu falo que sou nazireu. Você viu que ele estava todo em pecado, todo lascado, todo fazendo coisa errada. Ele disse, eu sou nazireu de Deus. Ele não é. Mas na nossa cabeça nós somos ainda. E ele falou, eu sou nazireu de Deus. E ele fala uma coisa interessante.
nunca subiu navalha na minha cabeça. Mas ele não fala, não posso tocar em animal morto. Ele não falou que ele não podia beber vinho, porque essas coisas ele já tinha feito. A única coisa que faltava ainda era passar a navalha na cabeça. Era a única coisa que faltava. Era só essa que faltava. E aí ele pegou e abriu o jogo para ela. O que aconteceu? Versículo pessoal 19 diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Olha isso. O cara estava tão assim, se sentindo que nunca ia acontecer nada com ele, que ele deitou e dormiu. Irmão, eu tenho um sono muito leve. Não sei se você tem sono leve. Mas, irmão, se mexer no meu corpo, na minha cabeça, eu acordo, irmão. Não quem é assim que nem eu também, sono leve, né? Meu irmão, ele estava dormindo, um sono assim, sabe? Ele contou para ela e pensou que nada ia acontecer. Rasparam a cabeça dele, dormindo no colo da Dalila, cortaram o cabelo dele. O que aconteceu? A Bíblia diz, agora o versículo 20, irmão, é para todo mundo sublinhar. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, vamos ler comigo? Sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Ou seja, Deus é panaca e vai continuar, Deus é panaca, Deus é palhaço e vai continuar sendo comigo mesmo eu fazendo tudo isso. Eu fazendo todas as coisas erradas, Deus é um palhaço, Deus é um panaca. Deus ele não está vendo o que eu estou fazendo. Todas as vezes eu saí e venci, mesmo fazendo tudo errado. Ele levava na flauta, pessoal. Ele brincava com as coisas. E chegou na hora que ele disse, eu vou fazer como eu sempre fiz. Fazendo as coisas erradas, eu vou atacar o inimigo. Eu até hoje sempre tive vitória, Deus sempre foi comigo. E olha só, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Ele já não sabia. Ele não tinha essa noção. Ele começou a viver, como diz lá em Isaías capítulo 5, versículo 22. Não precisa voltar lá não. Só o versículo, 2 versículos anteriores diz assim, ó, 2. Eu estava lendo antes. Isso aqui o pastor Jaime não pregou, mas eu estava lendo, ó. Ai dos que o mal chamam de bem e o bem de mal, e que fazem a escuridade luz e a luz da escuridade, e fazem o amargo do doce e o doce do amargo. Ele trocou totalmente os valores. Ele já estava pensando que fazer o que ele estava fazendo era certo, mas não era certo. E Deus se retirou dele. E aí a Dalila gritou, Sansão, os filisteus vêm aí e tal. Ele disse, eu vou arrebentar todo mundo de novo. Resultado, versículo 21, você conhece. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Deve ter doído. Meter uma espada assim no canto do olho e puxar o olho até saltar para fora, não deve ser legal. Arrancaram os 2 olhos da cabeça dele para fora e fizeram descer até Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e ele andava moendo no cárcere. Então ele ficou cego, foi colocado no lugar do jumento e se tornou escravo. Se tornou um cego jumento escravo. Cego jumento escravo. Mas por quê? Porque ele pensou que isso ia continuar para sempre, irmão. E aí eu faço essa pergunta, porque esse é o título da minha mensagem de hoje. Até quando? Até quando eu vou colocar um versículo bíblico e uma foto embaixo de boate? Na rede social. Até quando eu vou colocar foto seminua e embaixo um versículo bíblico? Até quando eu vou colocar festa bebendo cachaça e embaixo um versículo bíblico? Até quando eu vou continuar misturando e achando que Deus está comigo? Porque de repente Deus está sendo com você. Você está prosperando, está cheio de saúde. Até quando você dizer, sempre venci, vou vencer de novo. E você vai perceber que Deus não está mais contigo. Como é que eu percebo que Deus não está mais comigo? Aquilo ali que eu vencia fácil, já não venço mais. Me torno escravo daquilo. Eu perco a visão. Eu me torno um jumento escravo, como ele. O pastor acabou assim a vida dele. Se acabasse desse jeito ainda não era tão ruim. Mas ele se tornou, um dia numa festa que os filisteus fizeram, no templo de um deus chamado Dagon, que era o deus dos filisteus lá. Era um demônio lá, que eles tinham feito uma estátua, um negócio lá de um demônio, que eles adoravam. Eles colocaram Sansão bem no meio do templo, assim, no meio das colunas onde sustentava o templo. Colocaram ele como se fosse assim um troféu de vitória. Olha só quem está aqui, o cego lá, o jumento lá, o Sansão, que derrotava a gente. Olha lá, só que o cabelo dele começou a crescer. E ele fez uma oração, Deus me usa mais uma vez. Eu te peço que o Senhor me use como o Senhor me usou nas vezes que eu estava bem e tal, né? Quero que o Senhor me use pelo menos mais uma vez. E Deus deu a força de volta para ele. Ele empurrou as colunas do templo e disse que o Sansão matou naquele dia mais gente. No dia da sua morte ele matou os filisteus do que em vida. Ele matou muita gente, só que tem um problema, ele se matou junto.
Olha como é que acabou a história de um cara que gostava de misturar. O cara gostava de misturar o sagrado com o profano. Ele gostava de ficar misturando, ele chegou a um ponto que ele já não dava mais bola para aquilo, irmão. Ele não dava mais bola, para ele já não era mais pecado. Era como a adúltera, que ela come, limpa a boca e diz: eu não fiz nada, eu estou fazendo a coisa certa. E foi, irmão. E por um tempo Deus deixa, irmão. Por quê? Porque ele é misericordioso, mas daqui a pouco ele cai fora, Deus sai. Pastor, e quando que Deus vai ficar sempre comigo? João capítulo 8, versículo 29. Irmão, se eu fosse você, não sou você, mas se eu fosse você, eu me santificava mais. Todos os dias eu estou com esse propósito, eu sou teu pastor. Se eu fosse você, se você me tem como pastor, todo dia de manhã eu acordo, já leio 8 capítulos da Bíblia Sagrada. Primeira coisa que eu faço, mesmo tomando café, já vou lendo a Bíblia. Agora domingo eu li 24 capítulos da Bíblia Sagrada, logo quando eu acordei. Eu vou meditando na palavra. Nessa viagem mesmo que eu fui lá para São Paulo, no tempo vago, eu li muito a palavra de Deus. Nós já estamos agora nós estamos quase acabando março. Eu já estou agora começando o livro de Josué. Então eu já li todo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já li 5 capítulos da Bíblia, 5 livros da Bíblia Sagrada. Já li 5 livros e agora estou entrando em Josué. Então assim, faz isso, se santifica, se prepara, sabe, se consagra, faz oração, fica em oração. Se vierem tentar você, mulher, homem, com coisa errada, pecaminosa, cai fora, vai se santificando. Ah, pastor, para, não é bem assim. Eu não me santifico e está dando tudo certo. Olha, ai. Isso aí me dá até um arrepio, porque eu lembro da história de Sansão. Aquele que me enviou, Jesus disse, está comigo. Então o Pai me enviou, Ele está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Pensa, isso está agradando Jesus? Fazer esse negócio, essa mágoa no coração, esse ódio, essa pornografia, esse vício, essa cachaça, esse cigarro, sabe, está agradando a Deus? Quem é casado aqui levanta a mão. Você aceitaria o teu esposo se deitar com várias mulheres e com você também? Não, né? Você aceitaria que o seu marido se deitasse com a sua mulher se deitasse com vários homens e com você também? Também não. E Deus também não aceita dividir você com a cachaça. Deus não aceita dividir você com o cigarro. Deus não aceita dividir você com a pornografia. Deus não aceita dividir você com mágoa, com rancor, com ódio. Deus não aceita dividir você. Você tem que botar na tua cabeça que o nosso Deus é um Deus ciumento. Ele tem ciúmes da nossa adoração. Ele quer que você faça o que agrada a Ele. Um casamento para dar certo é desse jeito que funciona. Só que de vez em quando não, eu estou pensando que Deus vai ficar comigo e eu flertando com o demônio. Me perdoe falar assim. Os jovenzinhos acho que nem sabem o que é flertar. Flertar é ficar, sabe, ficar com um chavinho, de conversinha, sabe? Ficando, pronto, já sei. Você está com Deus, mas você fica ficando com o demônio pelos cantos. Escutou? Deus não quer isso, irmão. Por isso que está dando coisa errada na nossa vida. Daqui a pouco tranca, trava, vai patinar a tua vida, vai trancar. Você não vai vencer mais os filisteus. Aqueles filisteus que você vencia sempre, não vai vencer mais. Se tem uma coisa que eu descobri na Bíblia Sagrada, é que Deus sempre fez separação das coisas. Para ficar bem claro, uma das primeiras coisas que Deus fez, Gênesis 1:4, uma das primeiras coisas que Deus fez, está aqui, ó. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ele separou. Isso aqui não é os luminares, a lua e o sol. Não é o dia e a noite. Aqui está para ver que a luz e trevas. Ele fez uma separação. Tem que haver uma separação. E eu te digo mais. De repente você está dizendo, pastor, nada a ver isso aí, nada a ver? Abre agora em 2 Coríntios, você vê uma coisa. Se não é isso aqui. Capítulo 6, versículo 14. Isso, ó. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão que tem o quê? Eu estou te falando, irmão. Isso aqui não é só coisa do Antigo Testamento. Isso aqui não é só de Gênesis. Aqui, ó, Coríntios, ó. Que comunhão tem a luz com as trevas? Agora olha o 15. Põe em linguagem de hoje para eles entenderem bem esse versículo. Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? Não tem como, irmão. Como podem o Cristo e o diabo estarem de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm a ver em comum? Não tem nada a ver, irmão. E diz mais, que relação pode haver o templo de Deus com os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Casamento. Deus está dizendo, eu quero casar contigo. Não se mistura.
Não se mistura, para com isso, se santifica, se separa. Só que é aquela coisa, a gente prega, só que eu não sei quanto efeito faz a pregação. Porque a Bíblia diz em Provérbios 29, versículo 1, que o homem que muitas vezes é repreendido, o que é repreendido? Fala com ele e fala de novo. Já viu aquela pessoa? Fulano, você tem que parar de fumar. A pessoa não para. Fulano, você tem que parar de fumar. Daqui a pouco um dia cheguei lá, pastor, faz oração para mim que estou com câncer de pulmão. Mas quantas vezes falou? Fulano, você tem que parar com esse negócio, tem que parar de sair com outra mulher. Você tem que parar com esse negócio de ficar correndo mulher, você é casado, você tem que parar. Ainda que não fosse casado, você está errado. A pessoa não para. Daqui a pouco aparece morto, porque pegou um cara que o cara saiu com mulher casada e o cara deu um tiro na cara dele. É aquele cara que você fala assim, fulano, vai devagar com o carro. Fulano, vai devagar com esse carro. Daqui a pouco aparece, dá um acidente, ele morreu. Fulano, é aquela pessoa que muitas vezes a gente fala. Quantas vezes você já escutou pregação desse calibre? Quantas vezes você já escutou pregação que incentiva você a se santificar? Está aqui escrito, o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, é aquela pessoa dura, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então uma coisa, de repente sem que haja cura. Pergunta, os olhos de Sansão voltaram um dia para a cabeça dele? Não, não tem mais cura. Foram arrancados os olhos da cabeça dele e foram jogados para fora. Acabou, não tem mais cura. Tem coisa que não vai voltar mais, irmão. Nunca mais vai voltar, nunca mais. Só que aquela coisa, a gente vai avisando, a gente vai falando, a gente vai dando a palavra, mas a pessoa vai endurecendo a cerviz. Quantas vezes o pai de Sansão falou, você vai ver na Bíblia, tanto o pai quanto a mãe de Sansão, Manoá, se eu não me engano é a mãe de Sansão, né? Acho que é Manoá o nome dela. Ela falava, eles tentavam falar com Sansão, não adiantava falar. Por quê? Porque ele estava fazendo as coisas erradas, ele estava perdendo ou estava vencendo? Esse é o problema, estava vencendo. Aí você fala para a pessoa, fulano, isso é errado. É errado, mas está dando certo na minha vida. Mas não é porque Deus está provando, é porque Deus está sendo misericordioso. Até quando, não sei. Mas Ele pode ser. Ele pode ser misericordioso por um bom tempo. Eu já vi muito pastor até que vive fazendo coisa errada e as coisas vão dando certo. Até quando, não sei. Porque daqui a pouco, quando Deus passar a régua e fechar a conta, acaba tudo. Então, qual que é a minha orientação hoje? Josué capítulo 3, versículo 5, eu acabo. Josué 3, 5. Acabamos. Gostaram da mensagem hoje, pessoal? Na verdade, hoje é um aviso, né? Hoje é um aviso, é aquela palavra mais... um anúncio, né? Uma chance. Um alerta, boa, muito bem, irmão, um alerta, obrigado. E disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quando que eu tenho que me santificar? E quando que Deus vai começar a operar? Você quer que Deus daqui para frente comece a te abençoar? Vai se santificando. A palavra santificar é se separar, vai se separando do mundo, vai se separando. Isso aqui não agrada, meu Jesus. Isso aqui não agrada o Senhor. Isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui não é de Jesus. E outra, irmão, vou te falar. Você não precisa muitas vezes nem ser muito crente, muito conhecedor da Bíblia. No fundo, você sabe que ele não é de Deus. Isso aqui é errado. Deus colocou um sensorzinho espiritualmente falando dentro da gente. Ele colocou um sensorzinho que eu lembro quando eu era do mundo, fazia um monte de coisa errada. De vez em quando eu chegava em casa, depois de ir para boate, fazer coisa errada. Eu sentava e ficava olhando para o nada. Já aconteceu isso contigo um dia? Você ficava olhando para o nada e você dizia assim, ó, o que eu estou fazendo com a minha vida? Oi, ninguém tinha pregado para mim. Ninguém tinha pregado, ninguém tinha falado nada. Mas eu tinha aquela coisa assim, isso aqui não está certo. Eu estou acabando com a minha vida, estou destruindo a minha vida. Estou acabando com isso. Isso aqui não vai vingar. Então se santifique hoje, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé, pessoal. Vamos orar. Gostaram hoje do toquezinho de Deus? Irmão, Deus é ciumento, irmão. Deus, Ele é? Irmão, Ele tem ciúme. Põe esse versículo para eles, para nós, ô Guilherme. Que Deus tem ciúmes da nossa adoração, né? E ele não quer dividir você com o diabo. Ele quer você inteirinho para Ele. Ele quer você inteirinho, Ele quer que você viva para Ele, né? Tiago capítulo 5, 4, 5, né? Ou cuidais vós que em vão a Escritura diz, né? O Espírito que em vós habita tem ciúmes? Isso aí. Glória a Deus. Eu acho que o próximo versículo fala, o que fala o próximo versículo? Ah não, volta um antes, deixa eu ver. O 4, né? Olha isso aqui. Ele está falando espiritualmente, isso aqui não é adúlteros de trair mulher e esposa, não é adúlteros espirituais, ó.
adúlteros e adúlteras, que é a pessoa que está traindo o próprio Deus, né? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Você sabe que o pastor Jaime contou um testemunho. Na verdade foi o pastor Jaime que não contou. Foi uma senhora obreira, que já faz, eu acho, uns 30 anos que ela é obreira. Diz que ela ia para a igreja e ela gostava do missionário. Mas do pastor Jaime não. E você sabe que lá em São Paulo você pode chegar lá e pode estar um missionário pregando ou o pastor Jaime. Ele não suportava, ela não suportava. Aí um dia ela entrou assim, ela falou assim: ah, não, o pastor Jaime está pregando. Ah, não vou com a cara dele. Pegou e foi sair. E o pastor Jaime, no espírito, que tinha muita gente na igreja, e ele falou assim: ó, não vai embora que eu tenho uma bênção para você. Ela trancou assim, sentou, disse que toda a pregação era assim, ó. Brava. Aí no final do culto ele disse: agora eu vou fazer oração, eu vou abençoar você. E eu queria que você viesse aqui na frente. Eu não vou na frente. Vem aqui na frente, eu sou homem de Deus. Duvido, não é homem de Deus. Eu não acredito. Não é. O missionário é, mas esse pastor já não gosto dele. Diz que chamou, ela foi para frente. Eu estou falando de coisa de mais de 30 anos atrás. Aí ela foi lá na frente. Ficou lá na frente e tal. Não era nem na sede na São João, pessoal. Era lá em outra igreja, sei lá qual que era a outra igreja que tinha ali pelo centro de São Paulo. Era por ali. Aí ela foi na frente. O pastor Jaime foi orar, ele disse: eu vou orar agora. E ela começou a passar mal e começou a tremer. Quando manifestou o demônio, o pastor Jaime falou assim, ó, um pouco antes de ela cair assim e perder a visão de tudo, né? Que quando a pessoa manifesta a entidade, ela perde o sentido de totalmente, né? Aí o pastor Jaime falou assim, ó, deixa que essa é comigo. Mas sem ele saber que ela tinha ódio dele. Ele botou a mão na cabeça dela, orou por ela, libertou ela. Quando ela abriu os olhos, ela olhou assim, tinha 2 pastores segurando ela. Ela voltou assim, ela foi liberta, né? E o pastor Jaime disse: a senhora, a partir de hoje, a senhora está totalmente liberta. Você sabe quem que libertou ela? O pastor Jaime, a qual ela tinha ódio. Muitas vezes quando você tem uma chateação com um pastor ou qualquer coisa, é porque ele tem uma bênção para você. Ali existe uma bênção. O jovem rico, ele perdeu a grande bênção da vida dele, porque ele não gostou do que Jesus falou. Ele ficou com ódio quando Jesus pediu uma coisa para ele. Ele disse, ai, e foi embora, se retirou triste. E Jesus tinha uma bênção para ele. Não deixe, meu irmão. Essa palavra hoje que eu preguei aqui, não se chateie, porque Deus tem uma bênção para você. Aleluia. Feche os teus olhos, levante as mãos. Pai, nós estamos aqui para nos santificar. Deus, nós estamos aqui para nos purificar, Senhor. Nós estamos aqui, nós queremos nos separar das coisas do mundo. Nós queremos nos envolver com as coisas celestiais. Nós queremos nos envolver com as coisas que vêm da parte do Senhor. Oh, aleluia. Quanto mais nós nos santificarmos hoje e amanhã, o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Deus, que nós possamos também na nossa vida espiritual separar a luz das trevas. Que nós possamos viver essa separação. De vez em quando a gente vai se misturando tanto que daqui a pouco a gente já está acostumado que nem o Sansão. Mete a mão no leão morto e depois vence os filisteus. Mete a mão na queixada do jumento e vence os filisteus. Daqui a pouco sai com a prostituta e arrebenta a porta e leva a porta nos ombros até o monte. Daqui a pouco conhece a Dalila e fica brincando. E fica brincando com a Dalila, e brincando com a Dalila, e brincando com a Dalila. Mas daqui a pouco era só o que faltava, porque animal morto ele já tinha encostado. Bebido, não diz a Bíblia Sagrada que ele bebeu, mas bem provável que ele tenha bebido. Porque geralmente a prostituição, ela liga também essa questão de se embriagar. A pessoa que já está embriagada, já estava assim, envolvido na forma que o Sansão estava com mulheres, certamente ele deve ter bebido. Mas o Sansão disse, me falta uma coisa que nunca aconteceu, cortar as tranças da minha cabeça. É só o que falta. E a Dalila fez isso, cortou as tranças. Era só o que faltava. Mas ele, coitadinho, ele pensou e disse, não, Sansão, os filisteus vêm aí. Não, eu vou levantar e vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz. Deus sempre foi comigo, vai ser agora. Coitado, a força já tinha ido embora. Ele não sabia, ele não tinha noção que Deus já tinha se retirado dele. Agora eu pergunto para você, e diante do Deus que eu sirvo, quantas vezes deu chance para ele? Quantas vezes Deus deu chances? Quantas vezes Deus falou com ele? O Sansão nunca vai poder reclamar que Deus não foi com ele. Só que chegou um momento, como o título dessa mensagem de hoje, até quando? Até quando? E chegou um momento que Deus não foi mais com ele. Foram vazados os olhos dele, foram arrancados os 2 olhos da cabeça.
ele foi levado preso com os olhos sangrando e colocaram no lugar de um jumento, de um burro, para ficar no moedor, como escravo. E para finalizar tudo, ele empurra as colunas e tudo cai na cabeça dele e ele morre. Misericórdia, que vida desgraçada no final. Tudo por achar que ele era forte para beber bebida. Tudo por ele ter misturado bebida forte. Forçosos. Ai dos que se sentem poderosos bebendo vinho. Ai dos forçosos, reincidentes para misturar as coisas, as bebidas. Não deixe isso acontecer. Quantas vezes você precisa ser repreendido? Para com isso. Para de misturar o profano com o sagrado. Para de misturar as coisas celestiais com as coisas do diabo. Para com isso. Não tem comunhão o diabo com Deus. Não tem comunhão a luz com as trevas. Senhor, é a maior prova de amor. É a maior prova de amor. Santidade, cante santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade. Santidade ao Senhor. É a maior prova de amor. É a maior prova de amor. Nos céus cantaremos. Cante. Nos céus cantaremos. Os anjos do Senhor. No grande coral. No grande coral. Com Jesus o Salvador. Com Jesus o Salvador. E vai ser glorioso. Vai ser glorioso. Vai ser especial. Vai ser especial. Contemplar a face do Senhor Jesus. A face do Senhor Jesus. Na mansão celestial. Se consagre, meu irmão. A hora é agora. A hora é agora. Não há mais tempo para você se enganar. Não há mais tempo para você se enganar. Para você se enganar. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. É a maior prova de amor. É a maior prova de amor que você pode dar. Você pode dar. Levante as mãos. Santidade ao Senhor. Se santifique a partir de hoje. Santidade ao Senhor. Se prepare. Abandone o mundo. Abandone as coisas erradas. Não misture. Deus não vai mais ser com você, meu irmão. Ele quer ser contigo todos os dias. Santidade ao Senhor. Não vai ter filisteu. Santidade ao Senhor. Não vai ter. Você vai vencer todas. Ao Senhor. Ao Senhor. Não vai ter guerra que você não venha vencer. Não vai ter luta que você não venha vencer. Deus vai ser com você, minha irmãzinha. Deus vai ser com você, meu irmãozinho. Procure se santificar. Abandona essa mágoa, essa ira, essa pornografia, essa mentira, esse roubo. Abandona isso, irmão. Abandona, larga. Para. Quantas vezes Deus precisa te repreender? Ele não quer que uma coisa ruim te aconteça. Pelo contrário, se santifique hoje, porque amanhã maravilhas vão estar acontecendo. Oh, glória a Deus, aleluia. Aquilo que era difícil não vai ser mais, porque Deus vai se apoderar de você e vai ser contigo. Deus vai ser com você. O Espírito de Deus não vai se retirar, Ele vai estar conosco todos os dias. Como Jesus disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Todos os dias. E você diz obrigado, Senhor, e aplauda bem forte a Ele. Glória a Deus. Santidade ao Senhor. Uau! Glória a Deus.